Oi, meu nome é Jorge Cruz e eu sou professor de matemática. E nós estamos aprendendo a trabalhar as coordenadas de alguns pontos importantes dentro da geometria analítica. No vídeo anterior, no vídeo 1, nesse episódio anterior, que agora eu estou chamando de episódios, eu trouxe a coordenada do ponto médio. Aqui nós vamos falar sobre a coordenada do baricentro. Se você é daqueles alunos que aprenderam bem pouco sobre geometria no ensino fundamental e chegou com um déficit de conceitos de geometria euclidiana no ensino médio, muito provavelmente você vai estar meio que desconhecendo o conceito de baricentro. Então eu trago para vocês aqui primeiramente o que é o baricentro. Depois a gente vai falar sobre como se calcula a coordenada dele. Bom, o ponto médio é bem simples, porque o próprio nome já dá a definição, já te dá uma ideia da definição. Mas baricentro não dá. Bari. O que será bari? Algum bar? Não sei. Bari tem a ver com gravidade. Baricentro é o centro de gravidade de um triângulo, certo? Como é que a gente encontra esse ponto? Primeiro a gente vai ter que definir o que é uma mediana, certo? Esse conceito de mediana dentro da geometria é diferente do conceito de mediana dentro da estatística, A mediana para a estatística é uma coisa, já a mediana para a geometria é outra totalmente diferente. Então, o segmento de reta cujas extremidades são o ponto médio de um dos lados e o vértice oposto a esse lado, certo? É a mediana de um triângulo. Uma delas, são três no caso, cada uma relacionada a um lado diferente. Como assim, professor? Calma. Tá, vou tentar explicar um pouco mais devagar. Primeiro, você tem que entender o que é ponto médio, que isso aqui a gente falou na aula passada. O ponto médio é o ponto, basicamente falando por alto, é o ponto que divide o segmento ao meio, certo? Então, temos duas extremidades. A extremidade, uma que está numa ponta, outra que está na outra, Essa aqui é o ponto médio de um lado. O outro é o vértice do triângulo. Vejam aqui, ó. Dá para ter uma noção bem legal. Aqui é o ponto médio do segmento CB, ou BC, Aqui não vai fazer diferença. A distância do B para o C é a mesma do C para o B, não vai fazer diferença. Então está aqui o ponto O. O ponto O é o ponto médio entre o B e o C. A mediana relativa ao lado CB, é assim que a gente fala, mediana relativa, é justamente o segmento que começa no ponto médio e vai até o vértice oposto, certo? Quando a gente tem um quadrilátero, vou fazer um quadriláterozinho bem aqui, você tem lado oposto a lado. Então você tem lados opostos, certo? Esse lado é oposto a esse. Esse aqui é oposto a esse. Quando você trabalha isso em triângulos, você tem vértices que são opostos a lados. E o que é o vértice? O vértice é o ponto de encontro entre duas retas. No caso, dois lados do triângulo. Então, aqui é o vértice A, que é o ponto de encontro desses dois lados. É o vértice A. Aqui é o vértice B e aqui é o vértice C, certo? Então, se você sai do vértice A e vai ao ponto médio do lado oposto, que nesse caso é o O, aí você tem a mediana, certo? Então você vai ter três medianas. Uma relativa ao lado CB, uma relativa ao lado AB e uma relativa ao lado AC, certo? Que sai do B e vai até o ponto médio do AC, que sai do A e vai ao ponto médio do CB e que sai do C e vai ao ponto médio de AB, ok? São medianas relativas ao lado tal, beleza? Mediana relativa ao lado CA ou AC, seja lá como você queira fazer. Bom, e o baricentro? O que é o baricentro? Nós já sabemos o que é uma mediana, já sabemos que é um ponto médio. Agora, o que é o baricentro? O baricentro é o encontro, justamente o encontro das três medianas, certo?
Essas medianas vão se cruzar em um único ponto e esse ponto será chamado de baricentro, ponto de encontro das medianas. As medianas marcaram o encontro. Onde elas vão se encontrar é o baricentro. Esse baricentro é o ponto de equilíbrio, certo? Do triângulo. O que significa isso? Que se eu construir um triângulo, vamos supor, não de papel, mas bora botar em um triângulozinho de madeira, né? Você determinando onde é o baricentro, você consegue colocar uma corda aqui nesse ponto e o triângulo não penderá para nenhum dos lados. O peso vai estar equilibrado, por assim dizer, né? Vai estar bem distribuído. Vixe, nossa senhora, pingou muito forte. Varou do outro lado, que nada não. Então, continuando. Agora, como é que a gente vai calcular as coordenadas desse baricentro? Porque agora a gente conhece o conceito, né? Euclides já tinha dado o conceito para a gente. A diferença agora é que a gente vai conseguir calcular o posicionamento correto desse ponto. Então, na geometria analítica, a definição, né, a fórmula para se calcular o baricentro, o G é por causa da gravidade, tá bom? Não é, é para ser um ponto B, né? Porque começa com B. Mas o G representa melhor por conta que é o ponto de gravidade. Então, o baricentro é a média, assim como lá no ponto médio era a média das duas extremidades, aqui vai ser a média entre os três vértices, certo? Então, você vai ter a coordenada do vértice A, a coordenada do vértice B, a coordenada do vértice C. Mas, professor, por que tem três coordenadas e no outro só tinha duas? Porque o outro era um segmento, nós estávamos calculando o ponto médio do segmento. E o segmento tem duas extremidades. Já o triângulo, ele não tem duas extremidades, ele tem três vértices. Então, nós vamos pegar as coordenadas desses três vértices e vamos fazer a média aritmética. Ou seja, você vai somar as três coordenadas x e dividir por 3 e vai somar as três coordenadas y e dividir por 3. Isso não tem dificuldade nenhuma, né? Não tem dificuldade nenhuma. Eu estou trazendo para você uma fórmula, certo? Bora lá. Bora fazer esse exemplo aqui. Determine as coordenadas do baricentro de um triângulo que tem os vértices A, 7 menos 2, B, menos 1 e 5 e C, 9 e menos 4. Ah, professor, precisa desenhar? Não, a fórmula não exige o desenho. O desenho talvez te dê uma noção de posição, né, para você saber se o cálculo foi correto ou não, mas necessariamente desenhar você não precisa. Mas, bora lá. Então, G é x do A. Eu não vou colocar a fórmula de novo aqui, eu coloquei no outro vídeo, mas eu vou direto aqui ao ponto. Eita, chuva. Então, 7 é o x do A, menos 1, x do B, e 9. Professor, você coloca esse parênteses, só para me complicar, é porque se eu colocasse mais e menos 1, ia ficar estranho. Então, para que haja o jogo de sinal corretamente, deixa aí o parênteses, não está fazendo mal para ninguém, daqui a pouco eu tiro. Agora vamos à coordenada y, né? Menos 2. Professor, por que você não colocou o parênteses aqui? Porque é o primeiro, né? O primeiro é negativo, mas aqui não vai ter ninguém para fazer jogo de sinal antes. Antes. Aqui 5, mais 5. Agora esse aqui, ó, mais... Adivinha o que eu vou fazer? Exatamente. Vou colocar aqui um parênteses, menos 4. Dividido para quanto? Para 3. Não são 3 valores? Então é 3 que a gente vai dividir. A média aritmética. A soma dos valores dividido pelas quantidades de valores que foram somados. Bom, agora é só resolver, né? Fazer a soma. Então, mais com menos dá menos. 7 menos 1 dá 6. 6 mais 9 dá 15 dividido por 3. Menos 2 mais 5 dá 3 positivo. 3 menos 4 dá menos 1. Então, menos 1 sobre 3. Essas são as coordenadas, né? 15 sobre 3, menos 1 sobre 3. Professor, posso parar aqui? Tá certo. De certa forma tá, mas não tá completo. Por quê, professor?
porque você ainda pode dividir o 15 para 3. Então você tem que ir um pouco mais. Assim também se as frações fossem redutíveis, se você pudesse simplificar. Quando você pode simplificar, você vai até o final, até quando não der mais para simplificar. Nesse caso ainda dá. Então, o G vai ser 15 sobre 3 dá 5. E aqui vou repetir menos 1 sobre 3, já que não dá mais para simplificar. Eu espero que tenha dado para entender como é que você calcula as coordenadas do barycentro. E vamos lá para o próximo vídeo, né? Que a gente vai falar sobre as questões. Vamos mostrar umas questõezinhas que usam o ponto médio e o barycentro. Então até já.